Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Seja lá onde vocês estejam assistindo e seja qual for o momento que vocês estão assistindo. Por isso que eu desejo logo os 3 momentos aí para atender a todos. Gente, hoje nós vamos falar das potencialidades e algumas análises com relação à exploração de ferramentas. A gente vai focar um pouquinho mais em uma delas, mas a gente vai falar sobre fazer um resumão, um pouquinho, um apanhado de algumas ferramentas que podem ser utilizadas para gamificar as suas aulas. E a gente vai focar em uma para a gente poder se aprofundar um pouquinho mais. Mas antes de qualquer coisa, a gente vai dar uma passadinha lá no AVA. Tá? Deixa eu compartilhar outra tela aqui. Vou compartilhar a tela do AVA. Deixa eu ver, tá aqui. Gamificação. Compartilhar. Perfeito. Vocês estão vendo aí direitinho, imagino eu. Deixa eu dar uma ampliada aqui. Vou dar uma ampliada aqui. Tá? E vamos nessa. Bom, vocês estão vendo eu correr aqui para baixo, né? Aqui na semana 2. Então, ela começou no domingo, tá? Vai até o sábado. Então, até dia 12 de outubro, vocês têm uma atividade avaliativa para fazer, inclusive valendo 10 pontos, tá? Então, nessa semana, assim como as outras, não tem muito mistério, tá? É só vocês seguirem na sequência as atividades aqui. Vocês podem ou clicar no hiperlink que já te leva para a orientação da semana, né? Já te leva, ó, segunda atividade, lê o material de semana 2, que é um texto pequeno, fala sobre as ferramentas, ali um resumo de algumas ferramentas, coisa de 3 páginas somente, tá? E depois vem os vídeos, são 4 vídeos. Eu escolhi 4 aplicativos que podem ser utilizados para gamificação de suas aulas, porque esses aqui especificamente são gratuitos. Tem as versões pagas também, né, que acaba tomando ali uma boa... na verdade, não fica apropriado vocês utilizarem isso em sala de aula, porque os nossos alunos, para quem vai trabalhar principalmente em escolas públicas, né, eles não têm condições de adquirir esse material, esse produto aí, então fica muito limitada, né? Só que essas aqui, as versões gratuitas dele, já assim, dá para você atuar em sala de aula com tranquilidade. Por exemplo, o Kahoot ele aceita até 40 pessoas na versão gratuita, né? A versão paga te dá alguns benefícios de você poder utilizar algumas ferramentas ali a mais, utilizar um monte de templates, um monte de trabalhos já prontos, né? Fora que você consegue personalizar melhor, dependendo do seu contexto. Mas a versão gratuita desses 4 aplicativos aí, eles são relativamente bons, dá para você utilizar com bastante qualidade, né? Com bastante propriedade e qualidade no seu contexto, seja ele qual for, tá? Em contexto empresarial, se é em sala de aula, se você é coordenador, se você quer trazer uma dinâmica para os professores, uma reunião dos professores, né? Então, tem essa possibilidade, tá? Item 4 é a participação dessa aula síncrona, né? Que nós estamos agora. Tem o fórum avaliativo, isso aqui a gente vai dar um destaque legal, porque vale 10 pontos, né? Que vocês têm que participar. E se vocês tiverem dúvidas dessa semana, né? Não entendi o que fazer no fórum, professor, não estou conseguindo acessar algum desses vídeos, professor e tal, pode tirar dúvida lá que eu, pelo menos uma vez por dia, eu dou uma olhadinha lá, né? Para ver se vocês têm alguma dúvida em relação à semana, tá? Então tá aqui, ó. Na sequência, né? Ou você clica aqui nos hiperlinks, que já te leva para o local certinho, ou você vai seguir na sequência. Clica aqui, Dia, boa tarde, boa assiste o noite meu para todo mundo que vídeo, está aí né? nos assistindo. Aí isso aqui é a orientação da semana. Aí você clica aqui, isso te leva para o material, né? Mas tá lá, material da semana, né? Ou você clica aqui e te leva diretamente para a primeira ferramenta, né? Isso aqui é um tutorial de como utilizar, né? E aqui são a sequência de 4 vídeos, né? Cada um com uma ferramenta diferente, gratuita, né? Aquelas ferramentas que nós falamos. Daqui a pouco eu disponibilizo o slide aqui. Daqui a pouco eu disponibilizo também a nossa aula síncrona, essa aula que está sendo gravada, né? E
E aí vem um fórum avaliativo que eu quero dar uma atenção especial para vocês, tá bom? Esse fórum avaliativo, deixa eu ver se eu compartilho a minha tela inteira. Deixa eu ver, vou compartilhar minha tela inteira logo, que aí se eu ficar mudando de janela, vocês me acompanham, né? Creio eu que seja melhor assim. Deixa eu ver se já chegou mais gente. Opa, temos 3 agora. E Mike chegou aí. Deixa eu compartilhar minha tela. Vou compartilhar a tela inteira. Tem problema vocês. Tem problema vocês verem minhas abas também, não? Vai ficar umas abinhas lá em cima, tá vendo? Mas não tem problema, não. Não tem nada que seja comprometedor nem nada disso. Vamos compartilhar dessa forma. Eu posso mudar de aba sem me preocupar. Bom, aqui vamos falar do fórum avaliativo, né? Então, aqui é o momento que você já começa a participar ativamente, né? Já pensando, inclusive, no que vocês podem fazer lá na frente, tá? Lembrando que, assim, o propósito deste curso é que vocês apliquem alguma coisa aqui, né? Na verdade, assim, a atividade final do curso é vocês desenvolverem uma espécie de atividade, desenvolver atividade, planejar uma atividade. Se vocês vão executar ou não, vai depender do gosto de vocês. Se a atividade que você planejou, poxa, ficou muito boa, dá para utilizá-la como, por exemplo, meu trabalho de TCC. Perfeito. Já usa, já vai servir para o seu TCC, para a escrita de um artigo, entende? E qualquer trabalho assim que você desenvolva nessa área vai gerar um artigo interessante, tá bom? Só de você fazer um recorte da tua realidade gera um artigo legal. Então vamos lá, já pensando nessa questão aqui, vocês então precisam instruções, tá? Vocês vão pesquisar diferentes ferramentas, além daquelas citadas acima. Então a gente citou aqui, ó, as ferramentas que o Quiz, vou aqui para o início, ó. Quiz, Kahoot, Geniali e Blocket, tá? Vocês têm que pesquisar alguma ferramenta que não seja uma daquelas, tá bom? Cara, pode ser qualquer coisa, qualquer ferramenta. Inclusive, não precisa nem ser uma ferramenta digital. Às vezes a gente tem uma ferramenta que é do Espaço Maker. Você tem um corte a laser do Espaço Maker. Você tem impressora 3D. É uma ferramenta que pode ser utilizada para você gamificar a tua aula, sabe? Então, essas coisas vocês podem ter essa sacada, tá? Não precisa ser necessariamente aquilo, desde que você coloque, né, ali as informações de acordo com o que nós estamos colocando aqui. Então, crie um novo tópico, tá? Crie um novo tópico com essas informações. Vai o nome da ferramenta que você bota lá, o link de acesso, ou de vídeo explicativo /tutorial, tá? Nesse caso, se você usar uma impressora 3D, você pode buscar um videozinho, né, de uma impressora 3D que está lá, ou um corte a laser que está lá e tal. Você pode utilizar muito bem como um vídeo tutorial, para explicar o que você quer utilizar como ferramenta. Descrição detalhada sobre o aplicativo, aqui eu errei, deveria ser aplicativo, ferramenta / aplicativo, tá? Aqui. Mas imagino que a ideia geral vocês tenham entendido, né? Aí vocês vão colocar para que serve e qual público-alvo atende, as principais funcionalidades, como pode ser utilizado na gamificação do ensino, né, como você pode utilizar, pontos positivos e possíveis limitações desta ferramenta. Tá? E isso aqui te garante 5 pontos. Você fazer essa pesquisa, criar um novo tópico no fórum e colocar esse detalhamento aqui, ó, já te garante 5 pontos, né? Até 5 pontos se você atender bonitinho esses quesitos aqui. E os outros 5 pontos você vai obter comentando criticamente algum tópico de algum colega, tá? Apresentando observações construtivas sobre a ferramenta apresentada. Então, vocês têm que assistir o link, né, que a pessoa te enviar do aplicativo, seja lá o que ele apresentou ali para vocês, tem que ver o link, dá uma olhadinha na descrição e tudo que ele colocou ali sobre o aplicativo e fazer uma observação sobre isso. Poxa, interessante, professor, interessante, fulano. Né? Essa ferramenta, eu enxerguei aqui uma outra possibilidade de uso, né, dessa ferramenta, que seria esse tópico 2 aqui, ó,
sugestão de como aprimorar o uso da ferramenta na gamificação. Então, poxa, eu enxerguei uma maneira também de utilizar o corte a laser para poder fazer cards, e esses cards serem utilizados para gamificação de uma aula. Perfeito, né? Você pode fazer, então, observação construtiva, sugestão de como aprimorar, né? E pergunta ou comentário que incentive a reflexão do debate. Então, você pode falar, poxa, mas será que não seria uma limitação também, né? Por exemplo, a gente não ter acesso a essa ferramenta, né? Então, você pode trazer também uma discussão, uma coisa ali para a gente poder trocar uma ideia ali. Tá bom, gente? Bom, aqui a pontuação são 10 pontos, tá? 5 para a criação e 5 para a participação. Aí eu fiz até um exemplo aqui, ó. Ah, sim. Aí eu tiro dúvidas aqui. Se você tiver dúvidas, você posta alguma coisa aí. Fiz até um exemplo aqui, mas eu não trabalhei muito esse exemplo, não. Quer ver? Você vai entrar aqui, né? Deixa eu ver os tópicos. Ó, já temos 4, 1, 2, 3, 4 trabalhos já postados aqui. Tá? Aí vocês podem comentar também o trabalho dessas pessoas, tá? Por exemplo, eu aqui coloquei o Kerbal Space Program. Ó, curioso. Isso aqui é um game, na verdade. Não é gamificação, mas você pode, né? O problema é que é pago esse aplicativo aqui, esse jogo. Mas você pode utilizar ele para ensinar, por exemplo, conceitos de inércia, de conservação de energia. Dá para você utilizar muito de gravitação universal, leis de Kepler, isso na área da física, tá? Então aqui, né, esse aqui é apenas um teste, mas aqui eu crio o tópico, tá? Clicando, deixe-me ver aqui, ó, criar um novo tópico. Ah, não, aqui eu já entrei no tópico, né? Então o tópico já está criado. Então, os 5 pontos você garante colocando todas aquelas descrições aqui, tá? Enquanto que os outros 5 pontos restantes você tem que abrir o tópico de alguém e fazer aquele comentário construtivo, pensar numa implementação, né? Eu poderia chegar aqui, ó, tópico do Ricardo, Kerbal Space Program. Então, vou responder, ó, venho cá, esse é o tópico dele, né, do Ricardo, falando sobre esse aplicativo aqui, e venho cá, boto responder. E respondo aqui, né, uma crítica construtiva, não, falar sobre uma potencialidade, sim, lembrando, percebo que esse programa, além de trabalhar os conceitos de conservação de energia, né? Energia, leis de Kepler e lei da gravitação universal, podemos também trabalhar o conceito, trabalhar as leis de Newton. Tendo em vista que foguetes maiores possuem mais, né, esse aplicativo especificamente fala de lançamento, seria, você simula uma agência espacial. Então você pesquisa coisas, pesquisa novos motores, pesquisa novos formatos de paraquedas, tipos diferentes de aletas, tipos diferentes de coifa, satélites. Você pesquisa, você é uma agência espacial. E você vai, a partir do momento que você obtém alguns objetivos, né, você sobe de nível, você ganha novas pesquisas, desenvolve novos foguetes, e você trabalha todos os conceitos de dinâmica, sabe? Dentro da física, você pode trabalhar também o conceito de geografia, dá para trabalhar outras coisas também, além da física. Matemática, né? Porque tudo isso tem a ver com o equacionamento ali, tem a ver com a eficiência do teu foguete, né? Então, tendo em vista que foguetes maiores possuem mais massa, logo, seu lançamento terá uma aceleração inversamente proporcional à sua massa. Né? Então, assim, eu tô falando aqui uma situação hipotética, tá, gente? Vocês vão lá fazer a análise crítica de vocês, tá? E
Ah, sim, quais são as limitações? Entretanto, esse app tem limitações, tendo em vista não ser um aplicativo /game, né, de livre acesso. Uma verdadeira pena. Então, isso aqui é uma situação hipotética, tá? Uma pena, né? Bota lá, uma pena. Apesar de ser uma expressão meio coloquial, uma pena. Tá? E enviar mensagem ao fórum. Pronto. Tá? E aí você tem aqui já o comentário, né? Que isso aqui, se atender aqueles 3 quesitos, já pode gerar aí mais 5 pontos restantes. Beleza, pessoal? Então vocês vão fazer aqui, participar dessas 2 formas aqui no fórum. Finalizamos aqui. Agora vamos para... Vou até fechar aqui, ó. Fechar aqui que eu não vou precisar utilizar mais. Vamos para a segunda parte agora do nosso momento aqui, que é um game. Eu quero fazer um gamezinho com vocês, galera. Deixa eu ver onde tá aqui, ó. Fiz um Kahoot só para a gente fazer um treino, né, do que pode ser feito em sala de aula. Vai ser uma possibilidade. Vamos verificar aqui se tem algum comentário aqui, ó. Ah, vocês estão colocando a lista de chamada aqui, Não há necessidade não, tá? Depois eu tiro um print, só me avisa no chat, caso vocês tenham saído, se me avisa no chat, porque eu vou depois salvar aqui a lista de chamada, a lista de presença. É só clicar aqui, gente, que eu salvo a lista de presença de vocês, tá? Só que me avise no chat, caso você tenha que sair mais cedo. Então, galera, seguinte, agora, vou pedir para vocês fazerem isto aqui, ó. Vocês acessarem um gamezinho que a gente vai fazer. A gente vai utilizar o Kahoot, então. Alguns de vocês, imagino, já utilizaram ou como alunos ou como professor, né? Biblioteca Kahoot, organizar ao vivo. Jogar solo e organizar ao vivo. Continuar sem ilha. Vamos lá. Modo clássico até tanto iniciar. Pessoal, então, não sei se vocês já jogaram, né? Como é que tá a experiência de vocês nisso aí? O jogo consiste basicamente o seguinte: aqui vai surgir algumas perguntas, algumas questões. Tá? São 2 tipos de questões. As 20 questões primeiras são questões rápidas, assim, de fácil resposta, sobre a nossa disciplina, que é gamificação para ensino de ciência, então sobre o que a gente já trabalhou, né? E aí, a partir das perguntas, vocês têm um tempo ali de 20 a 30 segundos para vocês escolherem a alternativa correta. Então, façam a leitura do QR Code ou acessem esse site aqui, ó, kahoot.it, tá vendo? Acesse esse site e coloquem este PIN que está aqui, ó, 311-0871, tá bom? Então, vocês têm essas 2 opções aí de acessar. Ou vocês façam a leitura deste QR Code, ou vocês coloquem o PIN. E a gente vai começar a jogatina. Agora, enquanto vocês estão entrando aí, eu quero dizer que, assim, a premiação não vai ser nada, vai ser só a diversão mesmo, tá? Só que, assim, fique bem claro, eu poderia colocar alguma premiação aqui, sei lá, poderia colocar uma caneca para o primeiro colocado, né? Poderia colocar alguma coisa.
Mas como gamificar em si não exige necessariamente uma recompensa, você precisa ter alguns elementos de jogos. Você não precisa ter todos os elementos dos jogos para que você faça ele funcionar, né? Então, por enquanto, vai ser só pela diversão mesmo, tá? Júnior, Gabriel, Thiago, Eli. Vamos ver aqui se está faltando alguém. Gente, se alguém tiver dificuldade, abre o microfone aí e fala comigo, tá? E fala comigo. Deixa eu ver, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá faltando 2 pessoas. 2 pessoas. Tem alguém aqui que... boa noite. Eu uso bastante... Pô, massa, Jaque. Vou querer um relato de experiência seu no final da aula, hein? Coloca o código de novo, tá? Eu vou mandar aqui no bate-papo também. Né? Professor, Oi. cheguei na escola recente agora, comecei, já tem uma semana já que eu tô na escola, aí eu quero trabalhar Kahoot com meus alunos, né? Só que, tipo Uhum. assim, eu tenho só o Chromebook para trabalhar com eles. E É. tem apenas 20 com 40 alunos. Uhum. Aí, no caso, eu não sei se eu ponho para eles fazerem dupla, que vai ser para os Chromebooks, ou peço uma parte para fazer e depois a outra parte com questões diferentes. Uhum. Então, pode ser em dupla, né? Montar grupos é algo interessante também. Não fica fora da proposta, não, tá? Ó, só entrar nesse site aqui, gente, e botar esse código de acesso aqui, tá? Entre no site www, tá aqui ou nas mensagens www.kahoot.it e o código é 311 0871. Vamos nessa. Deixa eu só verificar quem está faltando aqui entrar lá. Liga de Jaque. Isaac Thiago. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver lá agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maravilha, galera. Vamos iniciar então, hein? Vamos ver se vocês são bons, hein? Gamificação para ensino de ciências. Vocês estão com acesso aí, gente? Direitinho? Bonitinho? Primeira pergunta. Gamificação é... Vocês conseguem acessar aí as perguntas? As respostas? Não, aparece só Tá dando para acessar aqui. Gente, vamos recomeçar, tá? Porque tem algum problema técnico aí. Só 3 conseguiram responder. Vamos iniciar então, gente? A Ruth Pintal. E aí, gente, qual foi o problema que vocês tiveram? Fala aí para mim, conta. Conta para mim. Aqui estava certo, não sei o que deu de errado. É? Deixa eu ver aqui as respostas. Teve gente que... Ó, coloca para as perguntas. Ah, entendi. Entendi. Tá certo. Vamos colocar para exibir as perguntas. Professor, eu não consigo ver as perguntas, só aparece os quadrados lá das respostas. Entendi. Aí não tem as respostas, né? Só um instante. Tá, deixa eu alterar aqui a configuração.
Pronto, mostrar perguntas nos dispositivos. Perfeito, galera. Agora vocês verificam se está certinho. Como é que eu vou É o precisar mesmo PIN, professor, Então, porque não eu está vou verificar entrando no agora meu. se é o mesmo PIN. Não, mudou. Deixa eu compartilhar a tela aqui para vocês. Ó, vamos lá. PIN. Coloquei nas mensagens para vocês, está no chat. Jaque, quer falar? Pode falar, Jaque. Oi, Jaque, pode falar. Eu já falei, professor, que eu estava só desmarcando a mão. Tá certo, tá certo. Faltam 2 pessoas entrarem. Ou escaneia o QR Code. Eu vou expandir o QR Code aqui, ó, para vocês lerem mais fácil. Ou escaneia, ou coloca aí o código para gente. E vamos nessa. Acho que eu vou até entrar também, com o meu celular aqui. Não vale, não. Não, mas eu vou só para acompanhar para ver se as perguntas estão bonitinhas para vocês, porque a visão que eu tenho aqui é diferente, né? Pronto. Vamos nessa. Já estamos todos aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais alguém entrou na. Deixa eu verificar se tem mais alguém que entrou aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá certíssimo. Vamos nessa então, galera. Bora começar? Tá. Vambora, galera. Gamificação é? Muito bom. Ó, tivemos 5 acertos, galera. Gente, só um detalhe, tá? Com relação às regras. Quem responder mais rápido pontua mais do que quem demorar mais tempo, tá? Então, assim, a agilidade também conta nesse processo. Muito bom. Maravilha. Temos a classificação aí, nossa. E vamos seguir adiante. Segunda pergunta. Qual das alternativas não é o elemento típico da gamificação? Todos acertaram. Muito bom. Parabéns. Gente, com relação àquela primeira pergunta, pô, eu tinha que ter comentado. Eu falei isso para vocês na aula anterior. Levar jogos para a sala de aula não é a mesma coisa que gamificar a aula, tá? Não basta você levar, por exemplo, um dominó matemático. Não basta. Não basta você levar cartas, não sei, Uno, mas com cálculos matemáticos para ensinar operações básicas. Tá? Gamificar exige você utilizar, né, alguns elementos, como pontuação, ranking,
categoria, espécie de insígnias, né? Recompensas, né? Os elementos de games. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Opa, maravilha. Ué, por que está aparecendo só 1, 2, 3, 4, 5? Os não vão aparecer? Vamos nessa, galera. O principal objetivo da gamificação da educação é essa foi fácil. Todos acertaram. As perguntas são todas facinhas, gente. Então, assim, de modo geral, a gente vai ter isso aí. Agora, não estou gostando que não está aparecendo todo mundo. Geralmente aparece só os primeiros, só os 5 primeiros. Poxa, que triste. Seria legal se aparecesse todo mundo, né? Mas vamos lá. A diferença entre jogo e gamificação é... Todos acertaram. Muito bom, muito bom. Isso aí. A gente usa os elementos, né, da gamificação sem necessariamente... E jogo tem suas regras próprias e tudo mais para a existência ali. Tô caindo de posição, hein? Cuja pontuação, medalhas e ranking em uma disciplina é exemplo de... Pô, essa daí, bicho. Tem nem o que falar, tá muito simples. Muito fácil. Ah, gente. Exemplo de gamificação, né, galera? Ó, por exemplo, aqui tem ranking, tem pontuação, né? E medalha seria a premiação, né? Itens de... Seria recompensa, né? Os itens da gamificação. Segundo esses dois autores, um exemplo de gamificação é... Agora já começou a complicar, tá vendo? Gente, eu até coloquei isso aqui como exemplo na última aula, vocês se lembram? Que eu falei assim, olha, você pode até, num processo de, vamos colocar assim, você quer incentivar o teu filho de fazer uma tarefa, as tarefas da casa. Você pode gamificar isso. Você pode, por exemplo, atribuir pontuação para lavar louça, para varrer a casa, para fazer uma série de tarefas na casa. Você pode pontuar. E a partir de um certo momento que você atinge, vamos colocar, a cada 15 pontos você ganha uma recompensa, que pode ser um passeio, pode ser liberado para jogar um videogame, né? Tirar notas boas pode ser também algum critério para pontuação. Então a gente pode criar bons hábitos gamificando as coisas da nossa vida. Né? Repara, a gente está pegando regras dos jogos e colocando justamente numa coisa real, que é a gente precisa deixar a casa arrumada. Né? Vamos lá, vamos dar sequência. Gamificação pode favorecer a... Gabriel tá chegando aí, hein, galera. Vamos embora, próxima pergunta. No ensino de ciência, a gamificação ajuda a...
bom. Então, torna o conceito de abstrato mais compreensíveis, né? Lembrando que gamificar, a gente pode gamificar, por exemplo, utilizando realidade virtual, óculos de realidade virtual, né? A gente pode utilizar outras ferramentas, né? Realidade aumentada, né? Fazendo com que o aluno tenha maior percepção daquilo, tá bom? Um aspecto essencial da gamificação é bom, engajamento voluntário, isso aí. E a Jaque está chegando também. O feedback na gamificação deve ser? Eu que estou rindo aqui, tá, gente? Contínuo e motivador, exatamente. Por exemplo, isso aqui que a gente está fazendo em sala de aula, tá? Ainda mais se você separa por grupos, a molecada fica doida, né? Professor, nossa, o que nada? Eles disputam a ferro e fogo. Você bota lá uma balinha, um bombom, uma coisinha simples assim, e eles disputam, né? E aí você pode utilizar esses intervalos para comentar alguma coisinha ali, tá? Mas o principal eu vou mostrar para vocês no final. Assim, para nós professores que a gente pode utilizar como ferramenta é o relatório disso, tá? Aqui são questões fáceis, né, para a gente poder só exemplificar e ver como funciona. Mas em sala de aula você pode colocar os conceitos mesmo que você quer que os alunos aprendam, os objetivos, né? Objetivo final daquilo que você quer que o aluno aprenda. E a partir desse feedback dos resultados das respostas, você falar, caraca, isso aqui eles não pegaram bem. Vou dar revisão nisso, vou trabalhar isso aqui novamente, vou trazer novos exemplos, né? Para você poder aprimorar constantemente, assim, dando esse feedback para eles, tá? Não mudou o placar, quer dizer, a classificação. Vamos lá. Pergunta 11. Vamos mais rápido, né? Qual ferramenta pode ser utilizada na gamificação educacional? Duas, galera. Vocês não estão lendo material, hein? O Kahoot, Quiz e Geniali tá lá. São os vídeos, inclusive, tá, galera? Na hora Vamos que eu lá. li Kahoot, já fui logo. Vocês ficaram, né? Caíram na pegadinha. Então, gente, só isso aqui, só deixando bem claro que, assim, você pode usar qualquer coisa para gamificar. Não importa, assim, você pode utilizar, igual eu falei, a impressora 3D, você pode utilizar jogo de tabuleiro para gamificar a tua aula, tá? Pode usar qualquer ferramenta, desde que você você faça da maneira adequada, da maneira correta, tá? Um planejamento, qualquer coisa pode ser utilizada para gamificar. Rapaz, Thiago tá que tá, hein, bicho? Segundo Ramos e Marques, um risco na gamificação é... Falta uma pessoa responder. Ixi, vai vencer. Venceu. Muito bom. Deixa eu ver. Vamos nessa. Opa, já que tá subindo, hein? Já pegou uma posição ali. A gamificação ED pode ajudar a... Muito bom, muito bom. A condição de vitória em uma atividade gamificada serve para...
Muito bom, todo mundo acertou. Muito bom. E mantivemos o placar. Em uma turma gamificada, o erro é visto como é aquilo que a gente falou, né, gente? Então, assim, você pode, ao longo do processo, percebeu, né, que o aluno lá não conseguiu chegar ao resultado, você pode utilizar aquilo como informação para poder planejar as aulas seguintes. Vamos lá. Próxima questão. A cultura maker se conecta à gamificação por quê? Muito bom, todos acertaram. E continuamos com o Thiago em primeiro. Não mudou a classificação. Segundo Vygotsky Dewey, a gamificação favorece? Eu errei, gente. Essa eu errei, você acredita? Continuamos ali, a mesma classificação. Próximo. Um bom projeto gamificado deve ter? É bem aquilo que a gente falou, né? Então, assim, tudo pode ser utilizado para gamificar, desde que tenha um bom planejamento intencional, né? Beleza. Vamos lá. De acordo com Moore e Ferrari, a gamificação difere do simples uso de jogos educativos, por quê? Deu uma travadinha aí. Muito bom. Rapaz, já abriu 1000 pontos o Thiago, hein? Vai ser difícil alcançar ele. Considerando a aplicação da gamificação no ensino, qual afirmação reflete a integração dos princípios de Vygotsky e Dewey? Muito bom, todos acertaram. Parabéns. Gente, agora as respostas têm o dobro de pontuação, hein? Se não me engano, a gente já chegou. A questão 21 em diante é assim. 2x. Agora é hora de alcançar o Thiago, hein? Ramos e Marques traz preocupações sobre o uso excessivo de recompensas externas. Isso representa um problema porque... Bom, isso aqui a gente discutiu também na última aula, né? Que você pode fazer com que os alunos fiquem independentes. Aliás, imagine que a gente está colocando em prática aquele lance de gamificar as tarefas diárias em casa, né? Imagina que seu filho, pô, ele quer atingir pontuação para ganhar um prêmio. Se você exagera nisso, exacerba isso, ele passa a fazer somente pelo prêmio. Ele não faz porque é necessário, ele não faz, ele desconecta um pouco dessa questão da realidade. Na realidade, às vezes a gente tem que fazer coisas sem recompensa mesmo, é porque é necessário fazer, e não necessariamente por uma recompensa, né? Então esse é o risco, né, de você trazer essa questão de recompensa muito excessivamente. Pô, a Jaque subiu com força, hein? Já tá ali, ó. Não tá colando não, né, no Thiago, mas tá chegando perto.
2x, hein, galera? Segundo a perspectiva pedagógica, uma estratégia gamificada ineficiente para o ensino de ciência seria... Muito bom, todo mundo acertou. Parabéns. Agora, verdadeiro ou falso, hein, galera? Pontuação duplicada. A gamificação se restringe ao uso de jogos digitais prontos aplicados em sala de aula. Agora é questão de velocidade, hein, galera? Tem que ser rápido. Ainda mais que vale o dobro de pontuação, né? Eu não vou ler mais, hein? Vocês conseguem ler daí, não conseguem? Agora cada um lê o seu. O Gabriel já entrou ali, de volta na jogada. Vamos lá, cada um lê o seu, hein? Tá difícil pegar o Thiago mesmo, hein? Vamos lá. Eu vou voltar a ler, mudei de ideia. Vou voltar a ler sim. A gamificação deve ser aplicada como um adorno lúdico para tornar as aulas mais divertidas. Gente, só um detalhe. Adorno lúdico, né? Ou seja, não é um adorno, na verdade. Isso tem uma finalidade, né? Adorno da ideia de enfeite, somente para tornar lúdico, né? Quando, na verdade, a gente precisa, sim, ela torna a aula mais divertida, mas o foco é sempre na intencionalidade. Tá? O foco tem que estar sempre no objeto de estudo que está sendo trabalhado ali, tá, gente? Verdadeiro ou falso. 2x, 2x. A competição deve ser o foco da gamificação, pois promove motivação entre os alunos. Ó, novamente, gente, o foco não é essa questão, acho que foi quase repeteco da anterior. O foco não é na, na, na competição. O foco tem que ser no objeto de estudo, tá, gente? Na aprendizagem. Tivemos bastante interação aí, galera. Ferramentas como Quiz, Kahoot e Blocket favorecem o feedback imediato e a motivação extrínseca dos alunos. Quase todo mundo acertou. Maravilha. Vambora. 2 perguntinhas só, hein, galera? Já que eu canso do Thiago. O uso do Minecraft Education permite explorar a experimentação e a visualização de conceitos abstratos de ciências. Verdadeiro. E, para fechar agora, acho que ninguém pega mais o Thiago, não. O Thiago é fera mesmo. Ele é fera. Mas faltam duas, na verdade. Feedbacks esporádicos são essenciais na gamificação, pois mantêm o suspense e a competitividade. Gente, o problema aí, ó, é o fato desse esporádico, tá? Os feedbacks, eles têm que ocorrer à medida que ocorrerem as questões, tá? Então, você não pode deixar para lá no final dar um feedback para o aluno. Tem que ser contínuo, tá? Feedback contínuo. Última questão, verdadeiro ou falso? Narrativa e contexto têm papel secundário na gamificação e devem ser evitados para não distrair os alunos do conteúdo. Verdadeiro.
Vamos ao pódio. Tiagueira, que chegou. Ah, não. Eli, MSR, que não sei quem é. E Tiagueira, em primeiro. Isso aí. Pessoal, retornando para cá, podem usar com sabedoria, tá? Essa ferramenta. É uma ferramenta. Eu me arrependi de colocar tantas questões, deveria ser uma coisa mais curtinha, né? Que é só para demonstrar mesmo. Eu achei grande. Exatamente, me arrependi. É porque eu não fiz teste, né, anteriormente. Deveríamos fazer mais curtinho mesmo, tá? Deixa eu tirar aqui do compartilhamento aqui. Mas é só para demonstrar para vocês assim, o que pode ser feito, e isso em sala de aula, você colocando um prêmiozinho para a galera, eles se divertem, tá? Se divertem. Eu vou compartilhar aquela tela lá mesmo, porque agora a gente vai analisar o feedback. O que vocês podem fazer, gente? Deixa eu só compartilhar a janela de novo. Não, janela, guia. Eu vou compartilhar a tela inteira mesmo. Compartilhar a tela inteira mesmo. O que vocês podem fazer, pessoal? Depois que você termina o jogo, vocês conseguem verificar como é que foi o jogo, como é que cada aluno saiu ali na partida. Deixa eu sair daqui. Eu posso fechar. Ver relatório completo. Aqui. Ó, e aí você pode navegar aqui nas abas laterais, tá? Aqui nós temos a biblioteca, que é as atividades que você tem, que você já realizou. Isso aqui são os relatórios, ó. Deixa eu verificar com 8 participantes. Foi esse aqui, ó. 8 participantes? Foi isso mesmo? Não, eram 7. Clica aqui nas 3 abas, abrir relatório ou baixar relatório. Vou baixar o relatório, tá? Por quê? A partir daqui, a gente pode, né, tem várias possibilidades de utilização. Você pode utilizar esse arquivo para fazer uma avaliação diagnóstica. Imagine que você, poxa, está entrando na sala de aula agora, a gente todos os anos tem que fazer essa avaliação com os estudantes para saber a partir de onde que você vai dar sequência, né, nos assuntos trabalhados. Então, você pode, a partir de uma experiência dessa, você pode estabelecer assim, poxa, esse assunto precisa ser trabalhado. Não, esse aqui a galera acertou bem. Opa, esse aqui tivemos dificuldades, né? E aí você consegue assertivamente trabalhar aqueles assuntos que os meninos são mais fragilizados, né? Do ponto de vista de conteúdo. Então, ó, você pode vir aqui, ó, questão por questão. E os acertos, quantidade de acerto, quem acertou e quem errou, entende? Ó, questão por questão. Ó, essa todos acertaram, então não preciso trabalhar. Questão 3, né? Questão 4, ó, todos acertaram, então foi um assunto que todos conseguiram trabalhar ali, né? Todos conseguiram chegar à resposta certa. E a partir daí você tem essas possibilidades. Deixa eu ver uma questão aqui que teve bastante erro. Questão 6, 7. Ó, 7 já teve 3 erros. Já teve 2 erros. Tá vendo? Aquele Vamos ver a questão doador, 7. aquele doador dividiu a turma. Pois é. Ó, vamos ver essa daqui. Ó. Por que deu 3 erros? 3 erros é metade da turma, praticamente, né? Você pensar que eu estava ali no meio também da jogada, é metade da turma, né? Então, vamos verificar aqui qual questão que é. Aqui, ó. Criar um sistema de pontos para... Não. Cadê a pergunta, gente? Aqui, ó. Segundo os autores, o exemplo de gamificação é, gente, usar o dominó para ensinar matemática. Isso não é, conceitualmente falando, você não está gamificando. Você está usando games em sala de aula. É diferente. Isso não é gamificar. Gamificar é você utilizar regras para as tarefas reais. Você pode gamificar, por exemplo, a resolução de exercícios numa lista, né? Você pode pedir para os alunos resolverem na sala de aula e pontuar para esses alunos virarem monitor, para subir de nível, né?
para eles terem uma insígnia de, olha, você acabou de virar monitor, né? E veja bem, não tem jogo ali, não é jogo. Mas a partir do momento que você coloca pontuações para cada tarefa real, ele tem que estar vinculado com o que é real. Então, a definição de gamificação é isso, né? A gente utiliza regras dos games para fazer coisas reais. Então, é diferente de você usar. Então, vejam, temos essas possibilidades de você utilizar esse relatório aqui para uma avaliação diagnóstica. Isso já poupa trabalho. E tem mais, a partir do momento que você começa a utilizar a gamificação em sala de aula, apesar de que aqui foi meio paradão, né? É ruim, assim, né? Via computador, é uma coisa que não tem a mesma pegada, né? Não tem a mesma sinergia do que você aplicar isso em sala de aula. Até mesmo na situação proposta por um dos alunos, né? Não me lembro exatamente quem falou, que é fazer em dupla, né? Pô, senta os dois em duplas, tranquilo. Você pode estabelecer essas duplas. E tem mais, né? Esse jogo aqui, fechar aqui, né? Porque a ideia é não ficar ali somente falando sobre aquele assunto. Mas eu acabei não mostrando aqui. Mas se você pedir para os alunos criarem suas contas no Kahoot, imagine que você queira fazer um trabalho de longo prazo, né? Do ano inteiro. Você pode pedir que os alunos criem cada qual suas contas, e a partir dos resultados que eles possuem ali dentro da plataforma Kahoot, eles podem comprar insígnias, comprar isso, montar uma ilhazinha. Então, assim, isso são elementos de jogos que pode fazer alguns despertar interesse. Todos vão querer aquilo? Não. Eu diria que talvez a maioria não vão ligar para esses elementos de game que essa plataforma nos fornece. Só que às vezes você pesca uns 2, 3 ali que ficam extremamente motivados, querendo fazer as atividades, para ganhar esses prêmiozinhos que são umas coisas bestinhas, mas que para eles pode representar muita coisa. Né? Então você pode despertar esse engajamento destes estudantes. Tá? E é isso, pessoal. Tá? Kahoot nos dá essa possibilidade. Certinho, gente? Vamos voltar aqui para a apresentação agora. Eu fechei a apresentação. Não, tá aqui, ó. Tá aqui. Tá aqui. Beleza, pessoal. Bom. Então, essas 4 ferramentas que nós colocamos aqui, tá? Todas elas têm um formato parecido com o Kahoot. São todas plataformas, tá? Online, para que você crie seus conteúdos, crie quizzes ou coisas parecidas, coisas similares a isso, para você trabalhar o seu conteúdo. Uns já tem uns conteúdos mais prontos para você trabalhar, outros você vai ter que criar do zero, mas de modo geral, esses 4 são gratuitos, tá? Tem a versão paga, que vai te permitir ter mais acesso a mais ferramentas, mas todas elas têm essa pegada de quiz, tá? Existem outras ferramentas, né? O Minecraft, por exemplo, eu nunca utilizei em sala de aula, tá? Mas eu conheço um professor que estava utilizando para ensinar trigonometria, por exemplo, né? Para ensinar trigonometria por meio desse Minecraft aí, tá? Então, assim, para ter um apelo visual em 3 dimensões, é algo que pode ser muito bem utilizado para ensinar matemática e qualquer outro conceito também. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Tem alguns comentários aqui. Não, a gente está colocando... A gente não precisa vocês colocarem o nome na nota compartilhada. Só coloca no chat caso você saia, tá? Que aí eu coloco presença para você. Temos também o CoSpace Edu, né? Que aí te permite, né, uma plataforma de criação de experiências de realidade aumentada e realidade virtual. Né? Para quem tiver interesse de fazer algum trabalho
focado nisso, é verificar o que a gente tem aqui, né? Os dispositivos e ferramentas que a gente pode utilizar, inclusive aqui do nosso espaço Maker, tá? Laboratório Maker. Goose Chase, que é aplicativo voltado para a criação de caça ao tesouro, digitais baseados em missões e desafios. E vocês podem utilizar, né, igual eu já falei para vocês anteriormente, você pode utilizar vários dispositivos que nós temos aqui no Laboratório Maker para poder criar, tá? Criar carta, criar games, mas lembrando sempre, tá, que a ferramenta em si é o que menos importa. Você tem uma infinidade de ferramentas. O que mais importa é o seu planejamento mesmo. É o que você pretende fazer com aquela ferramenta, tá? Isso é que diferencia. Bom, o Kahoot, que a gente acabou de utilizar, né, ele abarca todos os conceitos, né, ó, revisão de conceitos, você pode fazer isso, né? Elementos de games, você pode utilizar para revisar conceitos, interatividade, né? Estimula a interação imediata, favorece a aprendizagem ativa, entre outras possibilidades, tá? Então, o Kahoot ele é bem completinho. Com relação a... Deixa eu passar direto aqui. O Kahoot, ele atende esses quesitos aqui. São esses elementos de games que eu havia falado, tá? Ou seja, você revisa o conceito imediatamente. Você pode, na hora que você olhar assim, falar, pô, fiz uma pergunta e todo mundo errou, ou a maioria errou, tá? Você pode, naquele momento ali, começar a revisar imediatamente, tá? Então, você faz isso em tempo real. Você tem a resposta ali, você já pode intervir naquele exato momento, tá? Pessoal, e aí eu quero saber da participação de vocês, tá? Alguém já utilizou ferramenta? Já temos algumas pessoas que já falaram, né, que utilizaram algumas ferramentas para gamificação. E eu queria saber de vocês, um pouquinho do relato, né, para a gente trocar uma ideia. Eu fiz um curso do IFES Pernambuco no ano passado, que a estrutura do curso era toda gamificada, né? Uhum. Pela plataforma, a gente, a cada 2 horas, ficava disponível uma pergunta diferente, né? Aquilo era uma forma de você conseguir moedas. As moedas, elas serviam tanto para comprar passes para você ir para a próxima pergunta, né? Próximo estado, né, que você tinha que conquistar. Tipo, cada etapa do curso, cada matéria, cada conteúdo era vinculado a um estado diferente. São Paulo, Minas Gerais, coisa e tal. Uhum. E aí você tinha que ir recolhendo moedas para conseguir para o próximo curso, né? E o curso também foi estruturado para que as 3 pessoas que tivessem os maiores Ranqueamentos, né? a maior quantidade de itens, né, especiais que a gente ia comprando, era uma espécie de pontuação, né? E no Uhum. final do curso, os 3 com maiores itens receberiam um certificado diferenciado, né? Um certificado mais adornado. Olha, interessante, interessante. Você colocou esse exemplo, né, de ferramenta gamificada lá no fórum, na nossa atividade? Ou pretende colocar? Eu não sei se foi não foi na sua atividade. Eu já falei sobre ela, mas acho que com outro professor. Uhum. Só não me lembro qual exatamente. Perfeito, Bruno. Então, se você quiser, você pode colocar esse exemplo ali de situação, tá? Na nossa atividade do fórum, tá Aham, certo? tá Que é bem. uma excelente forma, né, de você gamificar as ações. Existem esses cursos, né? E você pode, inclusive, trazer essa pegada também, às vezes, para a sala de aula, para o seu curso, né? De
de ciências, não sei qual a matéria que você leciona. Matemática. Uhum. Matemática, né? Isso. É algo que pode ser feito a longo prazo, né? Dei o exemplo aqui do Kahoot, obviamente, que você pode colocar como... Pode criar grupos, né, ali dentro do próprio Kahoot, para que os alunos mais bem ranqueados, lá no final, ganham a caixinha de bombom, né? Já que o certificado precisaria ter um curso específico, né? Pode ganhar um presentezinho, assim, que é uma coisa besta, mas que para os alunos faz uma diferença danada e cria um engajamento danado. A Jaqueline quer falar? Jaqueline, pode dizer aí sua experiência. Então, professor, eu montei uma sequência didática aqui, até mandei para o Lucas, envolvendo o Scratch. Eu ensinei eles conforme a gente aprendeu na introdução, na pós mesmo de Maker, né? Aquele joguinho do dinossauro. E aí, eu dividi a sala em grupo, a gente estava estudando o reino Fungi e Protista, e agora eles estão desenvolvendo um game para o conteúdo. Eles vão desenvolver 2 games, eles gostaram tanto que eles querem fazer mais games. Aí uns fizeram estilo Mario, uns pegaram elementos do desenho do Bob Esponja, o Plankton, e estão criando. Daí eles aprenderam que eles conseguem incorporar, fazer download, né, de imagens, e criando com o chat GPT. Eu estava na aula fazendo isso, por isso eu me atrasei. Perfeito. E você vê, né, que assim, o engajamento é tão grande, né, que eles agora já estão passando para outro nível, automaticamente. E aí o que acontece? O primeiro joguinho do dinossauro, eles fizeram o joguinho, nossa, maravilhados, porque você é uma coisa que já te dá a recompensa, você começa e já vê acontecer, né? E aí depois eu falei que eles tinham que criar esse jogo, e tudo bem, né? Daí foi a aula para criar a apresentação e depois eles começaram. Tá, mas e como é que eu faço? Vocês têm que saber muito bem o conteúdo que vocês vão explicar. Vocês já estão divididos em grupos. Então, assim, o que vai fazer o Plankton aí? Por que você colocou ele aí? Porque ele tem que me explicar o conteúdo. E o que acontece o jogador com ele? Por que ele vai fazer isso? Daí eles começaram, e daí estão lá. Hoje eu filmei um pedacinho de cada um, tá bem interessante, sabe? E eles realmente ficaram bem fascinados. Interessante, interessante. Inclusive, Jaqueline, assim, já pensando numa situação de TCC, tá? Nosso TCC é o artigo, né? São essa atividade que você está fazendo, se bem registrada, sabe? Se você fizer um controle, né, de dados, dá um excelente relato de experiência e dá para gerar artigo, sabe? Esse tipo de atividade que traz essa motivação dos alunos, sabe? Traz esse engajamento e às vezes desperta o interesse do aluno de fazer programação, de fazer... Às vezes eles se descobrem a profissão que eles querem seguir por meio de um projeto como esse, tá? Então são atividades... essa minha atividade... Sim, essa minha atividade, até o pessoal da regional escolheu a minha sequência para publicar num caderno de boas práticas do Estado. E eu fiz mais um outro projeto, porque assim, eu trabalho de manhã, eu sou orientadora de laboratório de informática, de tarde de maker e à noite prof de biologia. Então, eu consigo mexer em bastante coisa. Eu desenvolvi um projeto para executar enquanto maker de prototipagem para soluções ambientais, para sustentabilidade. Que eu quero trabalhar com os alunos quando não tem prof, alguma coisa, que é o trabalho para a rede estadual. Eles sentem lá comigo, a gente discuta sobre sustentabilidade e eu consiga imprimir, usar a cortadora, usar tudo e fazer a parte da prototipagem. Então, eu já mandei para o Estado, eles adoraram, a diretora ela autorizou, e aí agora eu vou montar as apresentações, porque eu nem imaginava que ela ia aprovar. E aí eu fiquei bem feliz. E compartilhando com vocês, eu mandei para o Lucas também, porque eu estou muito maravilhada e eu não consigo frequentar as aulas presenciais, prof, porque eu não sou só prof, eu sou engenheira ambiental e de segurança, porém, fazem uns 3 anos eu saí da área, eu trabalhava com polo naval e usina, e eu adquiri um pânico. E algumas outras coisas que aconteceram desde que começou a Lava Jato, sabe?
E aí eu não consigo me ausentar, eu estou me tratando. Eu peguei, agora na última aula, eu peguei um laudo da minha psicóloga, daí o professor pediu para que as outras tenham, pegue com o médico, né? Mas eu sinto tanto, eu queria estar aí, prof, eu adoro, e eu me descobri assim, essa área eu sou apaixonada. E eu sou prof também desde 2003, eu me formei em engenheiro em 2007, mas prof sou desde 2003, com 16 anos já era prof. Maravilha, Jaque. Então, já que você está se descobrindo, né, aliás, se descobriu nessa área, se aprofundar e tacar esse projeto adiante, minha querida, porque assim, você já tem mestrado na área de ensino, educação, pretende fazer mestrado, doutorado? Prof, eu pretendo sim, na minha família tem várias pessoas, eu tenho um primo que até pós-doctor já fez, e o que acontece comigo? Eu iniciei o mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul quando eu estava trabalhando na obra lá da Freeway, e eu tive que desistir devido à atividade. E aí, aqui eu não tenho muitas opções de mestrado, digamos assim, se for para pagar é caríssimo, eu não consigo. Federal, o meu assunto não está muito por aqui. Aí nós até sugerimos, eu e a classe inteira que está aí me escutando, que vocês dessem continuidade para um mestrado, para a gente poder trabalhar mais sobre isso, porque é um tema maravilhoso e que fosse meio EAD para a gente poder fazer, sabe? Porque é muito legal o campo. E a gente vê assim fora do país, em todos os outros lugares, tem tanta experiência maravilhosa que a gente tem também a acrescentar. Só assim, para efeito de esclarecimento, tá? Pelo que você me contou, das experiências que você está tendo e desenvolvendo, os projetos que você está desenvolvendo aí, ele se encaixa em vários programas de mestrado focado em ensino. Então, mestrado em ensino de ciências, mestrado em ensino de matemática, você consegue entrar em qualquer programa, tá? Existem os programas nacionais, né, de mestrado profissional, ensino de física, ensino de ciências, que você ensino de física, ensino de ciências, né? Aqui tem o EduCimat, que é de ciências e matemática, que é em nível nacional. Então a gente pode até dar, depois eu posso até dar uma bugada aqui, verificar aí no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, né, que você falou que mora, né? Rio Grande do Sul, não é isso? É onde? Peraí. Atualmente, prof, eu estou em Santa Catarina. Minha Santa cidade é Catarina. bem interior de Santa Catarina. Eu não fico Ah, muito certo. perto de federal nenhuma. E é uma região mais agro, é interior do interior, sabe? Mas Entendi. eu passei bastante tempo no Rio Grande. Quando eu trabalhava como engenheiro, eu trabalhava no Polo Naval de Charqueadas, Uhum. com eólica e estrada, tudo no Rio Grande do Sul. E no Maranhão. Eu morei meio bastante em lugar, prof. Eu já rodei bastante. Então, Como mas é pelo que que eu vi, nem disseram? assim, Que nem fica disseram assim, distante, né? nossa, prof, tu tem tanta sorte. Eu disse, não, eu nasci pobre, tive umas oportunidades, eu fui. Então, se você tivesse possibilidade de ir para uma federal, eu tenho certeza que Uhum, aí tem um programa de ensino que os seus projetos encaixariam perfeitamente, tá? Então, submeter o projeto, participar uhum, do processo seletivo, e assim, eu sei que é ruim, né, a gente sair do local onde a gente mora, mas às vezes é a solução. Você está longe, né? Está no pois interior do é. interior, está longe da federal, mas talvez o caminho seja ir para lá, ficar 2 anos na federal, ou ficar no bate e volta, né? Ficar no Uhum, bate e volta durante 2 anos uhum, e tacar adiante esses projetos, porque eu enxergo como uhum, uma possibilidade de mestrado, tá? Se você, assim, sim. além da pós. Agora, essa nossa pós em cultura maker, né, em Uhum, ferramentas educacionais para ensino de ciências, ela para virar um mestrado, levaria muito tempo, entende? Levaria muito tempo. achei Então, que era mais assim, fácil. não, porque primeiro que você precisa ter um corpo de professores maior, né? Teríamos que Uhum, fazer parceria com outros campos, é uma coisa que levaria mais tempo, né? Mas, uhum, como eu estava dizendo, né? É, tem total possibilidade de você ingressar em algo focado em ensino de ciências, tá? sim. Acho que essa é a pegada aqui
funcionaria. Obrigado pela participação, Jaqueline. Pô, muito bom saber que... Obrigado você, professor. Eu estou bem fascinada, viu? E eu não sossego, eu fico... Ó, para você ter uma ideia, além de eu fazer isso agora de noite, de dia, sobrou uns alunos que a prof de física está detestado. Eu disse, manda lá comigo. Entrei no WordWall e fiz um passo a passo simples. Fiz eles criar com o conteúdo que eles estavam vendo de física, que eu nem sei muito. Com o auxílio do chat GPT, eles criaram tudo joguinho. E daí vou montar um paddle para mim apresentar para a professora, para ela poder dar nota para eles. Legal, já fiz isso de tarde. Aí eu tô sempre, sabe, fuçando com coisa assim. Aí estou bem interessada. E até eu mando, prof, se você depois, qualquer coisa, puder me deixar o telefone ou eu deixar o meu na mensagem, eu te mando essas coisas. Eu pedi para o Lucas, eu mandei para ele de tarde a publicação, para você ver o meu material, ou já se quiser que eu mande para... Tá, daí eu te adiciono no Zap e eu te mando o que eu mandei para ele, tá? Daí nós ficamos em contato, e quando tu souber de mestrado e pós, pode mandar, eu estou procurando. Eu só não, como é que é? Pagar é complicado, mas se eu tenho potencial para ingressar numa federal, eu estou disponível. Vai para federal, não tem mistério não, vai para federal que dá certo. Sim. Obrigada, prof. Que isso. Mike, você tem aí uma contribuição para dar para nós? Não, eu só ia falar que eu tive muito no meu cursinho de inglês que eu estava fazendo, né, antes de entrar na pós. Você começou falando a primeira característica aí da gamificar no Kahoot, que é aquela revisão rápida na hora. Você passou, comentou alguma coisa. Você passou... Eu gosto muito dessa parte, você consegue revisar na mesma hora ali. E tem uma outra coisa também, é o tempo de resposta dos alunos. Você consegue ver, pô, o pessoal está demorando para responder. Essa questão, às vezes eles podem até acertar, mas pelo tempo que eles ficaram ali pensando, você imagina que já vê que essa questão foi um pouco mais difícil. Aí quando responde muito rápido, é porque você viu que realmente essa matéria os alunos já estão dominados. Ou às vezes responde tão rápido que porque chutou. Quando responde rápido demais e no caso, responde rápido demais e erra, é porque a pessoa chutou. E se respondeu muito rápido e acertou praticamente todo mundo, então você conseguiu passar aquele conteúdo com excelência. E tem que tomar muito cuidado também, porque assim, vocês viram que vocês caíram na pegadinha, né? Na pegadinha, ou seja, vocês responderam muito rápido quais eram os aplicativos que poderiam ser utilizados para gamificação, e a metade caiu na pegadinha. Então, assim, tem que tomar cuidado também, que nem sempre um resultado negativo, olha, esse resultado está muito negativo, mas a gente tem que ter uma análise crítica por trás disso, para evitar que, às vezes, uma questão mal elaborada, né, passe uma percepção errada do resultado real da turma. Né? Eu tenho certeza que, talvez numa situação de não jogo, aquela questão vocês não errariam. Entendeu o que eu quero dizer? Tipo assim, o jogo acelera as coisas. E aí a pessoa vai e responde assim no ato, né? E a gente tem que tomar esse cuidado, porque fazer uma análise crítica mesmo dos resultados, tá? Para evitar de a gente cair em uma enrascada. Mas é interessante, por exemplo, se fosse na matemática, você bota lá uma função simples e as pessoas levam muito tempo para responder, isso é um dado interessante, sabe? Imagina, eu estou recebendo alunos aqui no IFES, né? E olha que são alunos selecionados, que eles têm dificuldade de operações matemáticas básicas. Se você colocar assim, número decimal menos um número decimal, eles agarram. E isso é uma informação, um dado que pode ser utilizado lá no relatório geral, né? No relatório que você tem do Kahoot. Tá? Então, poxa, é uma ferramenta assim, a gente só pegou uma ferramenta porque não dá tempo da gente falar de todas, né? De várias ferramentas, mas é algo que dá para você explorar bastante. Né? E aí, cada um de vocês vai ter um interesse maior por uma ferramenta ou por outra, né? E aí vocês podem aprofundar naquilo e produzir ciência, a gente produzir dados, que a gente precisa muito disso. Tá bom, gente? Faltam 4 minutinhos para dar o nosso horário aqui. Tem mais alguém que queira dar alguma contribuição? Porque senão a gente pode dar como encerrada a aula. Tem mais alguém que gostaria de falar alguma coisa? Contribuir? Não, né? Então tá ótimo. Ó. Já estou aqui, ó, fazendo a chamada. Todos continuam aqui, né? Estou fazendo a chamada aqui de vocês, que é basicamente baixando o arquivo.
aqui, tá? E chamada da aula 2, né? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado, né? Peço desculpa por ter feito o jogo muito grande. Eu pensei, isso aqui vai rápido, 30 questões não é nada. Eu pensei assim, em 10 minutinhos a gente termina. Já acabou, a gente ficou meia hora jogando. Maior Meia acabou de hora, chegar. cara. São tudo professor inteligente, deve ser rapidinho. Eu pensei que fosse, tipo assim, 10, porque pelos meus cálculos, 10 segundos cada questão a gente vai levar, 10 segundos. Mas eu também Verdade. acabei travando muita coisa, né? Tive que mudar ali a propriedade. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado bastante essa discussão, né? Sobretudo a discussão. E já pensem, gente, já vão pensando, tá? O que vocês podem desenvolver para o TCC de vocês, tá? Para o artigo, para a escrita do artigo. Próxima disciplina já entra pré-projeto, se não me engano, a próxima disciplina é pré-projeto, ou já é agora, não me lembro exatamente quanto que vai rolar, mas no pré-projeto vocês já vão colocar aí a proposta de atividade de vocês. E já vão pensando se a gamificação seria algo que vocês gostariam de trabalhar, tá? Pode ser uma coisa mais simples, uma coisa mais complexa, mas gamificação é algo que gera bons artigos, tá? É algo que, assim, tá apagadinho, assim, mas qualquer coisa que você faça gamificado pode gerar um bom artigo, tá? Para apresentar numa revista interessante, tá? Numa Qualis interessante aí. Fique com Deus então, galera. Grande abraço a todos. Tchau, tchau. Valeu, boa noite, Tchau. pessoal. Boa noite.